Meu nome é Daniel Oliveira, eu faço parte do time de Google Maps, e o Lucas Alves, que é o nosso gerente comercial aqui no Brasil. Tá? Eu vou começar aqui a apresentação e a gente vai falar aqui sobre algumas APIs que o Google lançou recentemente na parte de Google Maps, e no final a gente tem uma parte de cloud, onde a Monique vai apresentar. Hoje o Santander trabalha bastante em relação à cloud, então acho que tem algumas novidades aqui. E eu quero passar também alguns casos de uso, tanto para o time de recuperações, que a gente tem um projeto novo que está iniciando agora, e para o time dos gerentes, né, do aplicativo É Comigo, que já está rodando no mês de outubro, mas eu acho que vai gerar uma obrigatoriedade também para uso dos gerentes agora em novembro, então deve aumentar massivamente o consumo aqui das APIs. E aí é legal que a gente apresentando o que já existe e o que tem de novidade, a gente pode complementar esse aplicativo, ou do App Comigo, ou da Recuperações, gerar mais robustez, né, aplicar novas APIs, e isso deve trazer bastante eficiência. Então, aqui a agenda, né? Vou apresentar todo o time aqui de novo e as soluções. Então, como eu falei, o Lucas, a Monique cuida de cloud e eu cuido de GMP. A gente tem um time aqui que não está participando hoje, mas é um contato aberto para vocês, que é o time da Rosiane. Ela é a gerente de Customer Success, e a Natália, que é analista de Customer Success. A gente trabalha em conjunto aqui, né? São os nossos pares aqui. Quando não está o time comercial, está o time de Customer Success. É importante que vocês tenham a visão desse time, né? Que tenham o contato com esse pessoal, e depois a gente deixa o contato deles, caso vocês não tenham, para qualquer tipo de suporte que vocês precisem, qualquer tipo de chamado que precisa ser aberto junto com o nosso suporte técnico. O time da Rose e Natália, elas são responsáveis por atendê-los, né, junto com o nosso time comercial aqui, eu e a Monique e o Lucas. Né? Para quem não sabe, a MapLink é a maior parceira do Google na América Latina. A gente tem mais de 20 anos de experiência em dados de localização. A gente está presente em mais de 10 países. A gente traça mais de 1.900.000 rotas por mês, ajudando várias empresas e pessoas a encontrarem o caminho e novos lugares e experiências. E aí, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o que a gente já tem e o que está sendo lançado em Google Maps e Google Cloud. Se alguém quiser interromper, se alguém quiser falar alguma coisa, qualquer questionamento, fiquem à vontade, mas no final a gente vai ter um horário ali, alguns minutinhos para dúvidas, até para falar sobre alguma API mais profundamente, né? Se alguém quiser tocar mais profundo em algum ponto da API, até porque a gente vai passar aqui meio superficial por cima de todas, não dá para a gente apresentar com profundidade o máximo que a gente gostaria em todas as APIs, né? Mas tentei direcionar o máximo aqui para o caso de uso de vocês, das duas equipes. Bom, a gente tem hoje a gente tem mais de 30 APIs, né, e SDKs dentro de Google Maps. Como eu falei, não daria para passar por cima de todas aqui, a gente falar sobre todas. A gente vai passar das mais importantes, que estão conectadas ao caso de uso de vocês. Mas a gente gosta de dizer, né, que é um brinquedinho de montar, né, de montar peças, as APIs aqui, como se fosse um Lego, né? Então, a gente entende muito o caso de uso de vocês, entende aonde vocês querem chegar, o que vocês querem ter de retorno, de respostas com as APIs, entende a dor de vocês, e a gente começa a montar esse quebra-cabeça, esse Lego, né, para poder entender quais são as APIs que vão trazer os resultados específicos para aquela demanda de vocês. Às vezes a gente olha para uma API de geolocalização, por exemplo, e pensa que é só para quem faz logística ou quem está lá na ponta fazendo rastreio de rota. Na verdade, né, se a gente for pegar, por exemplo, o geocoding, ela é a API mais utilizada e ela serve para todos os segmentos, né? A gente está falando aqui do segmento bancário hoje, mas a gente pode falar isso com telecomunicações, de logística, de marketplace. Então, como a gente fala, são pecinhas que vão se montando, e o mesmo caso de uso, ela serve para
vários segmentos ou para o mesmo segmento dentro de várias áreas da mesma empresa, né? Então, hoje a gente é dividido em Google Maps Platform em 3 verticais, né? A gente é dividido em mapas, em rotas e places, né? Em locais, né? Cada uma dessas categorias tem vários subcategorias ou produtos, né? Que formam ali o resultado final da sua demanda. Então, falando sobre mapas, né? A gente tem as mais importantes aqui, é o mapa estático, o Street View, e eu acho que o mapa dinâmico, que é o mais utilizado, né? Que é o mapa que você consegue fazer movimentações, que você consegue dar um zoom para baixo, um zoom para cima, você consegue movimentar a tela. Eu acho que esse é o mais utilizado. O mapa estático é como a gente está vendo aqui, é um recorte de um desenho de um local onde aparece um ponto de interesse, né? O Street View é a visualização do local da rua, né? A gente tem a visão ou estática ou dinâmica, que é onde você consegue girar 360 graus para cima, para baixo. E a gente tem uma novidade que é a URL, mas não está aparecendo aqui, eu vou colocar depois para frente. E aqui, ao lado esquerdo, a gente tem a SDK, que é para aplicativo Android e iOS. Falando sobre rotas, a gente tem 3 principais aqui em Roads, né? Que é a Directions, a Distance Matrix e a Roads API. Para o time do App é Comigo, a gente tem de uso. Acho que alguém está chegando aí. Você dá liberar. Para o time do pessoal, né? Para o pessoal do App é Comigo, o caso de uso que está sendo utilizado lá, se eu não me engano, eu não sei se a Cris está aqui, se ela já entrou, mas se alguém tiver do time me corrija se eu estiver errado, a gente não tem a API de Directions rodando dentro do aplicativo. Eu vou explicar ela no próximo slide. Mas, basicamente, a gente está dividido em Roads aqui em Roads, API, Distance Matrix e a Directions. A Directions, ela é uma API que ela consegue trazer a direção entre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Ele traça essa rota dentro do aplicativo, né? A gente tem a Distance Matrix, essa API eu sei que está rodando lá. Ela traz para a gente aonde a gente está, um ponto de partida, vamos dizer assim, e uma matriz de distância entre pontos específicos dentro daquela localização recortada que a gente precisa atender. Então, dentro do App é Comigo, por exemplo, o gerente ele vai sair da casa dele e ele tem uma série de endereços que ele precisa visitar ao longo do dia. Então, o que ele pode fazer? O que o aplicativo pode trazer para ele de resposta? O que o desenvolvedor pode colocar de desenho ali para o gerente? Então, eu estou na minha casa, eu posso sair para 30 lugares hoje, eu vou descobrir qual que é o mais próximo da minha casa, o mais rápido da minha casa, e aí eu posso criar rotas, e aí entra de novo a Directions, eu posso criar rotas específicas, do ponto A ao B, ao C, ao D, ao E, todas as 30 rotas que eu vou fazer hoje, eu posso já criar essa mecânica e aplicar ela dentro do aplicativo, né? E colocar ela para rodar dentro do aplicativo, e aí eu vou saber que, saindo da minha casa, eu vou primeiro para o ponto mais próximo e mais rápido, e daí, em sequência, ele vai criando essa rota. Existe uma possibilidade de você atualizar isso ao longo do dia. Então, por exemplo, eu vou eu vou do ponto A ao ponto B, só que o ponto B está agora com um pouco mais de trânsito. Então, é mais fácil eu ir para o ponto C e depois voltar para o B. Eu posso criar essa métrica para que ele me dê, dentro do Distance Matrix aqui, o ponto mais rápido, né? Ele vai me dar o mais perto e o mais rápido, mas eu posso configurar para eu ir para o ponto C primeiro, ao invés do ponto B, porque eu estou vendo que tem uma rua fechada, eu tenho um trânsito que aconteceu alguma coisa, algum momento ali, atualizou, então não faz sentido eu ir para o B, faz sentido eu ir para o C. E eu tenho a Roads API, ela me traça uma rota dentro de pontos específicos, ela me mostra uma rota, a melhor rota dentro de pontos específicos que não estão mapeados. Então, por exemplo, se eu estou passando por um lugar de sombra, que eu não tenho ali uma localização muito específica,
mas o meu aplicativo ele me traz uma geolocalização, e ele fala, bom, você está aqui nessa geolocalização, a estrada ou a rua que tem mais próximo dessa localização é essa rua aqui. Então, ele vai te traçar uma rota específica, mesmo não tendo uma geolocalização real daquele momento. Então, isso pode ser utilizado também no aplicativo App é Comigo para lugares onde o gerente esteja em sombra, não esteja com um sinal ali de GPS. Falando sobre places, eu acho que é a maior categoria aqui e é a maior categoria onde a gente tem mais APIs, né, dentro desse pilar, e acho que também é onde estão as APIs mais utilizadas, né? A gente é dividido aqui por Places SDK, né, para Android e para iOS, a Places Library, Places API, Geocoding, Geolocation e a Time Zone. A gente vai passar pelas principais aqui para vocês terem um pouco mais de entendimento e ver onde que a gente pode aplicar isso. Falando sobre Places API, né, a Places ela traz informações sobre o local. Né? Então, a gente tem ali, por exemplo, Places Foto, o Places Contato, o Places Autocomplete, né, que é o primeiro quadradinho que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, eu vou escrever o nome da rua que eu quero ir, ponto A. Já vamos supor que eu não consigo fazer, eu não tenho uma rota, se o aplicativo não me traz ali todos os pontos que eu vou fazer a rota no dia, ou eu quero incluir uma rota nova, eu quero criar uma rota nova, ou colocar um ponto novo, eu posso usar ali a autocomplete para colocar um endereço. E aí, para que vai servir a autocomplete? Para ele te corrigir o endereço, ou para trazer o endereço real. Então, eu vou escrever ali Avenida Paulista, eu vou começar a digitar e ele vai trazer para mim o endereço correto. Eu economizo tempo e eu corrijo ali caso eu coloque alguma informação errada na digitação do endereço. Então, o Places Autocomplete ele vai te ajudar a criar ali esse endereço novo, a colocar o endereço correto para você clicar e gerar uma rota. Tá? Essa é o Places Autocomplete, a gente tem ele por caractere e tem ele por seção também, e a gente pode entrar isso no detalhe se alguém tiver dúvida depois. O Places Contato é quando você joga no Google ali, por exemplo, que está dando o exemplo Bar Samba, né? Ele vai trazer o endereço, o telefone, né, de contato, o e-mail, o site, comentários, nota, avaliações, foto do ambiente, e aí são fotos que os clientes, né, os usuários do Google colocam geralmente ali, ou o dono do estabelecimento pode subir essas fotos, né? Então você tem vários níveis de informações que o Places pode trazer. Tá? Para um gerente, por exemplo, que vai visitar na parte de jurídico, né, pessoa jurídica, ele entender que tipo de lugar que eu estou indo, se é um restaurante, até gerar algum tipo de informação prévia para ele poder chegar na reunião com o cliente e ter um entendimento maior sobre quem que ele está atendendo ali. Tá? E também, para quem anda muito na rua, para quem faz visita técnica na rua, ter a visão da foto do Street View ajuda muito a hora que você vai chegar nesse local. Então, você tem a visão prévia de onde você está indo. Para quem anda muito na rua, quem faz visita técnica, isso salva muito no final do dia. Você tem um entendimento para onde você está indo, né? Você vê a fachada do prédio, você não se perder ali. O Geocoding, se eu não me engano, deve ser a API mais utilizada hoje de Google Maps, né? Então, o Geocode ele transforma uma latitude e longitude em um endereço legível, e ele tem um endereço legível que ele pode transformar isso em latitude e longitude, né? E aí eu acho que para as duas equipes aqui, eu acho que é a mais utilizada, né? Então, o gerente, ele precisa entender ali onde ele está, para onde ele vai. O Geocode, ele vai mostrar os pontos no mapa, né? Ele transforma ali o endereço em latitude e longitude, faz o ping no mapa, ele consegue ter a visão da onde são os locais que ele vai atender. Para o time de recuperações, entender aonde estão os pontos de interesse no mapa para também ter essa visão desses locais. E a geolocalização, o geolocation, né, ele é muito parecido com o Geocode aqui, mas como é que ele funciona? Então, se eu estou num lugar onde eu não tenho GPS e eu preciso achar um ponto,
onde eu estou ali, o que ele vai fazer? Ele vai usar as torres de sinal de telefonia e vai fazer uma triangulação do sinal aonde está aquele aplicativo, aonde está aquele celular, né, aquele aparelho, e ele vai trazer o ponto com a triangulação desse sinal. Então, ele usa não o GPS, mas ele usa as antenas de telefonia para geolocalizar um ponto de interesse ali. E esse é super utilizado também, onde você não tem sinal de GPS, são áreas de sombra que a gente chama. E aí, você juntando com aquela outra API de roads, eu consigo traçar rotas sem ter o sinal de GPS. E aqui a time zone, né, a gente consegue trabalhar a questão de horários, né, específicos para regiões, né? Então a gente tem aqui um horário em São Paulo, a gente tem um horário no norte, a gente tem um horário no nordeste. Então você pode utilizar aqui essa API para você colocar os horários corretos em determinados locais. Eu quero trazer aqui agora algumas APIs que o Google lançou recentemente, que eu acho que faz sentido até para o caso de uso tanto da equipe de recuperações quanto da equipe do app É Comigo. Acho que faz bastante sentido aqui, pelo que eu conversei recentemente com algumas pessoas das equipes, tá? Eu acho que a API mais utilizada das novas APIs que a gente lançou agora no primeiro semestre é a API de Address Validation, né? A validação de endereço aqui. E aí acho que vale aprofundar um pouco sobre essa API, tanto para a equipe do app, né, do É Comigo, quanto para o de recuperações. A Address Validation, ela é uma API que valida uma base ou valida um endereço. Você pode estar digitando ali naquele momento e usa ela como fallback. Você pode estar usando o autocomplete ali e a validation como fallback, mas ela vai cair muito bem em bases, né? Bases de endereço. Então, o que acontece? Como é que você utiliza ela? Você tem uma base ali de sei lá quantos endereços, e aí você precisa formatar e entender aonde está o erro, porque não está trazendo uma resposta de geocoding, por exemplo, desse endereço, a gente não está achando ele no mapa. Provavelmente o nome da rua está errado, ou o bairro, ou o CEP, alguma informação dentro daquela linha, daquela string, não está correta. Então, a gente passa essa API e aí eu corrijo todos os endereços que estão naquela base e aí eu trago numa forma correta em rua, nome da rua ou avenida, nome da avenida, número, bairro, cidade, estado, país, CEP. Eu coloco ele no formato de correios e eu corrijo essa informação e eu também trago o geocoding correto para essa informação nova, né, do endereço correto. Então, por exemplo, eu tenho uma base lá e eu vou puxar todo o geocode, todos os pontos para colocar no mapa. Alguns endereços vão estar incorretos, não vai trazer resposta nenhuma. Vai ficar um buraco lá, você não vai achar aquele endereço. Se você passa a Address Validation dentro dessa base antes, você já consegue corrigir todos os endereços, padronizar todos os endereços, achar todas as geocodificações ali, né, o geocoding, lat long, e aí você tem mais precisão na hora de você entregar essa base para o aplicativo ou para você achar, né, os pontos de interesse que você quer achar essa informação. Então, é uma API lançada recentemente, a gente já apresentou para algumas pessoas aqui, mas é a API que eu acho que faz mais sentido para ambas as equipes aqui, que é uma validação de endereço. Até porque, para a gente usar essa API, ela vai economizar no fim das contas, no passar da régua lá no final, porque você chama a API de geocode, por exemplo, e você não tem o retorno porque você tem um endereço errado, mas você teve uma cobrança porque você chamou a API de geocode. Né? Então, você passando a Address Validation, você evita de chamar o geocoding sem ter uma resposta. De novo, se alguém tiver alguma dúvida sobre as APIs aqui, pode me interromper. Como eu falei lá no começo sobre mapas, né, a gente tem uma novidade agora que é o URL de Maps. Antigamente, você utilizava, por exemplo, se você quisesse achar, usar o mapa, né, ou ter uma informação, clicar para ver uma foto, alguma coisa do tipo, você saía do ambiente onde você estava, do aplicativo, e ia para o Google Maps para ter essa visão. Hoje você consegue rodar dentro do aplicativo ou do teu site a visão, né, a forminha ali do Google Maps. Então, você não precisa tirar o cliente ou o usuário da tua aplicação, do teu site,
para um outro ambiente. Você consegue rodar o Google Maps dentro da tua aplicação. Só inserir agora essa API da URL Maps dentro da tua aplicação e você não perde, não desengaja o teu usuário ou o teu cliente para um outro ambiente. Uma outra API nova que foi lançada no primeiro semestre é a API de Elevation, né? A API de elevação. Então, também pode ser utilizada, por exemplo, para o aplicativo É Comigo, né? O app É Comigo. Por quê? Porque o seu gerente sabe que ele vai, dentro da rota dele, passar por locais onde tenha uma grande elevação, ele pode tomar certas... ele pode escolher se ele vai de carro, se ele pode ir a pé, se ele toma uma condução, alguma coisa assim, porque eu vou ter muita subida ou muita descida, vou ter muito desgaste físico. Isso é um caso de uso para o gerente que está na rua, né? Aqui a gente pode trabalhar, como eu falei lá no começo, uma série de segmentos, né? A gente olha muito isso aqui para o time de logística, né? Para o segmento de logística, para saber quanto que você vai ter de altimetria, quanto que você vai subir com o caminhão, qual a carga, qual o caminhão que precisa ser utilizado para determinada rota, mas para um gerente na rua, se ele vai, por exemplo, passar por, vou dar um exemplo aqui onde eu moro, Perdizes, só tem ladeira lá. Então, se eu fosse caminhar ali, se eu fosse fazer tudo a pé, eu ia precisar saber o quanto que eu ia subir ou descer. Então, essa API ela te ajuda a ter essa visão. Uma nova API que foi lançada recentemente, ainda não temos ela oficialmente no Brasil, está em teste, mas em breve a gente vai ter, é a vista aérea, Aerial View, né? Aqui eu trouxe ela em modelo estático, mas essa API ela é dinâmica, tá? Então você tem uma visão muito parecida com o Street View, só que numa tomada aérea, como se fosse um drone, né? Um helicóptero passando por cima aqui. Ela é utilizada muito no segmento de real estate, né? De imobiliária, mas ela pode ser aplicada também para outros segmentos aqui, para você ter uma vista do bairro ou da região onde a gente está querendo ter aquele ponto de interesse. Essa vista aqui, como eu falei, ela está estática, mas ela é dinâmica, mas ela não é dinâmica onde você tenha que mexer nela. Ela é automática, ela é um vídeo que fica rodando e você tem uma visão em 3D de alta resolução que você tem desse ponto de interesse aqui. Aí você, sim, pode aproximar, pode voltar a tela, né, mas você tem esse dinamismo aqui para ter essa visão. Uma nova API que foi lançada agora, acho que 1 ou 2 meses para trás, a gente está começando a trabalhar muito forte com ela, é a API Solar, né? A gente sabe que o Santander tem um braço muito forte, a gente está tentando contato com esse time do Energia ali, onde vocês oferecem a energia solar, então a gente está tentando trabalhar em conjunto, mas aqui é uma API que te traz informações de capacidade de geração de energia solar dentro de telhado, em cima, né, dos telhados de prédios ou de construções. Então, basicamente, o que ela faz é entender a capacidade solar que aquele ambiente tem, a quantidade de raios solares diariamente que bate dentro daquele local, né, que bate em cima daquele prédio, e dentro dessa capacidade solar, o quanto eu consigo gerar de energia com aquela quantidade de raios solares por dia, né? E aí eu consigo transformar energia a comum em energia solar, né? E aí até peço ajuda aqui, se alguém tiver o contato, se alguém souber quem que cuida dessa parte da energia solar ali dentro de Santander, a gente está tentando contato com esse pessoal para a gente poder trabalhar em parceria com eles. Bom, eu acho que essas são as APIs que foram novidades no último semestre. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar mais, a gente pode, na parte de perguntas ali, falar sobre as APIs de Maps, mas se a gente quiser depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar um outro papo mais profundamente em cima de alguma API de mapa que a gente foi passando aqui ao longo da apresentação. Mo, parte de BigQuery, Santander, é contigo. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Sou Monique Silva, sou especialista do Google Cloud aqui na MapLink, né? Trabalho aí com esse produto, com algumas divisões do próprio Santander que utilizam, né?
Mas às vezes a gente identifica o seguinte, que em alguns setores há uma grande dificuldade de entender, né, que a gente não precisa usar o BQ somente para coisas muito específicas, né? Se eu fosse mencionar assim, diversos benefícios que o BQ tem para o segmento bancário, a gente vai desde uma análise de risco, né, que é algo que a gente pode identificar potenciais riscos aí no negócio, como fraudes e inadimplências, né? O marketing, que a equipe do Santander do marketing usa muito o BQ para analisar os dados de marketing, traquear a jornada do cliente no aplicativo, né? E segmentar as campanhas desses clientes de forma eficaz. A previsão, né? O BigQuery, BQ, como muitos falam, ele pode prever, né, o comportamento de um cliente, a questão de gastos ou churn desse cliente da base. E também na questão do compliance, né? Ele pode ser utilizado para armazenar dados, né, e garantir que eles estejam em conformidade com as regulamentações. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui de alguns casos de uso, falar um pouco da viabilidade dessa ferramenta para o Santander. Daniel, como você já está apresentando, se você puder passar para mim, eu te agradeço. Pode deixar, amor. Vou te usar. Bem, vamos lá. O BigQuery, né, ele faz parte de um ecossistema de dados muito aberto, inteligente, totalmente open source. Então, hoje nós temos ali, você pode trafegar, analisar mais de 110 terabytes, né, de dados aí por segundo. Você pode armazenar, não é bem a função dele armazenar, mas ele tem por si próprio a capacidade de armazenar e de também gerar uma capacidade de backup ali para evitar algum desastre, alguma coisa. Ele tem a função de dados, banco de dados, né, também relacional e não relacional. Com a visualização, nós temos um conector poderosíssimo que é o Looker, né, que você pode ali usar o Business Intelligence para visualizar tudo isso. E no Analytics a gente tem ele como um Data Warehouse e um Data Lake. E agora, né, eu vou até contar alguns casos de uso para vocês, muito forte aí já era na questão de Machine Learning e Inteligência Artificial, mas com a inteligência artificial generativa aí, vários quesitos a gente pode organizar para que e usar em benefício ao Santander. Pode passar, Dani. O BQ, você consegue maximizar, né, esse valor do Data Warehouse, então você pode usar diversas fontes de dados, como Oracle, SAP, até redes sociais mesmo. Recentemente, uma instituição da área financeira queria mapear muito bem de onde vinham as campanhas de clientes, dos seus leads, e queria pagar pelos leads, né, para traquear. E usou o BQ como uma ferramenta, traqueando ali as redes sociais, né, fazendo um API Gateway para realmente validar de onde vêm ali as melhores campanhas, né, e até monetizar melhor os seus parceiros, tá? Então, você tem também a possibilidade das integrações com Salesforce, Google Ads, né? E você captura, armazena esses dados aí com muita tranquilidade, acomodando essa volumetria de dados ali e agregando novas fontes, né? Se a gente for falar hoje, qualquer fonte de dado, ela traz informação, desde um dispositivo IoT ali na borda, né, do cliente, na porta, contando a quantidade de clientes por dia, enfim, até um simples dado organizacional do RH, de reembolso de viagens, tá? Então, pode passar, Dani. Por que essa capacidade, né? E por que essas integrações de dados? Nós podemos ver que hoje a gente tem grandes players como o Fivetran, né? Já tem integração também com Tableau, né? E diversas integrações aí com SAP, Salesforce, né? Parceiros de diversos segmentos, desde um sistema SaaS até um database, um data warehouse,
e entre outros sistemas B2B aí conhecidos do mercado, tá? Pode passar, Dani. Conseguiu aí passar, Dani? Isso, show. A arquitetura é muito vantajosa, porque você consegue fazer o streaming da gestão de dados, né? E você tem, para quem sabe, o 99,99999 ali, né? Você tem como distribuir esses dados de uma forma em terabytes, em petabytes, né? Então você tem uma condição de uma latência muito baixa, né? E trabalhar isso numa rede muito integrada. Você tem também templates já previamente prontos e muitas dúvidas dos usuários do BQ eu preciso realmente ter conhecimento SQL para utilizá-lo? Sim, é necessário, mas, por exemplo, hoje é possível você operar com pelo menos 7 linguagens diferentes de programação. Então, eu atendo alguns players, por exemplo, da área da saúde, que um próprio desenvolvedor que nunca tinha tido um contato com ferramenta SQL, ele conseguiu montar um pipeline ali atrativo para a diretoria, trazendo os insights, porque ele é muito intuitivo. A interface UI, ela é muito bacana também, né? E para os amantes ali dos comandos de CLI, é possível também atuar. É uma documentação muito simplificada, muito orientativa e com diversas integrações. Pode passar, Dani. As aplicações práticas, né? Falando um pouquinho ali. Simplesmente, quando a gente replica um banco de dados, essa é a arquitetura mais básica, né? Então, você vai recolher ali os dados de um MySQL, de um Oracle Database ou de um Postgre, né? Você faz ingestão de dados, analisa e armazena esses dados e visualiza no Looker Studio, né? Looker Studio aí para muitas organizações torna-se uma viabilidade muito bacana, principalmente quando se diz em questão de valores, porque tem uma questão ali de você poder usar, compartilhar com diversos usuários, né? E nessa apresentação que a gente vai mandar para vocês, a gente consegue até mandar uma estimativa de exemplo, tá? E até clicar para fazer um deploy, tá? No final também vou mostrar um pouquinho para vocês das fontes de dados que a gente pode pegar. Pode passar, Dani. Aqui a gente tem a compilação de análise de dados baseados em eventos, né? Então, por exemplo, eu tenho ali o meu escritório, que tem diversas fontes, né? Eu posso trazer isso para um cloud storage, fazer uma leitura né? E criar ali algumas functions, né? Ler algumas triggers, né? No Cloud Function. Eu posso arquivar, eu tenho a opção de arquivar, tratar como um data lake ali no Cloud Storage, trato no BigQuery as informações e visualizo no Looker Studio, tá? Pode passar, Dani. Eu consigo também criar agendamentos de dados, né? Eu tenho casos de clientes que eu olho lá um comportamento e 3 vezes no mês ele faz as análises dele, né? Então, ele não precisa ficar utilizando esses dados a toda hora, né? Então, a gente tem um exemplo de análise de dados, né? Num ambiente que você pode pegar numa simples, desde uma planilha, né? De um Google Sheets, tá? E eu posso usar também o Cloud Storage ali, continuar, eu posso pegar de um database ou de um SaaS externo, por exemplo, trazer hoje isso, conectar nos Sheets, usar no Looker Studio e criar novos reports, né? O interessante, né, e que eu devo mencionar, é que hoje também a Google está com uma visão muito bacana de SAP on Google Cloud, né? Então, hoje as empresas elas têm ali a possibilidade de tratar o próprio SAP na nuvem.
E esses dados já nativamente ficam ali muito mais fáceis de ser tratado com um custo muito menor. Então, essas análises agendadas, elas ficam muito mais simplistas, né? Então, é bem tranquilo. Pode passar, Dani. Plataforma de machine learning para predição em lote, né? Então, isso aí o Santander já vi usando muitas vezes ali no canais digitais, né? Então, você pode usar... Você tem a opção de usar o BigQuery Omni, o BigQuery API, né? Tratar no machine learning para criar um modelo de predição, depois conectar isso ali numa planilha e visualizar no Looker Studio, tá? Todos esses casos de uso aqui, eu tenho uma visualização, tá? Pode passar, Dani. Integração de dados com o Cloud Composer, né? Então, eu consigo fazer a composição dos meus dados, né? Fazer uma integração com outras nuvens usando o Cloud Composer. Você consegue, né, conhecido aí como as DAGs, você consegue criar fluxos de trabalho e de dados relacionais e obter esses arquivos, né, tratar ele no Cloud Storage, né, na Bucket, e criar esses fluxos de trabalho automatizados, né? Eu posso trazer ali de um Oracle Database ou do Postgre, né? Fazer essa tratativa dos dados e novamente visualizar no Looker Studio. Pode passar, Dani. Isso aqui é muito legal, né? Com essa visão do Generative AI, que eu estava até comentando com vocês, o Document AI é um produto ali de inteligência artificial que realmente modificou ali. Hoje você consegue sumarizar documentos, consegue criar sumários de documentos no Document AI. Então, você consegue fazer um streaming ali de um documento, de um PDF, né? Fazer o upload, e criar as functions ali, processar esses arquivos, né, em formato JSON ali no Document AI e trazer esses dados analisados ali em formatos para o BigQuery, tá? Pode passar, Dani. A gente também consegue trazer o Cloud Login para dentro da história, né? O Cloud Login é uma plataforma de login de usuários, né? E aí você consegue fazer uma composição dele em outras nuvens, em outros ambientes locais também. Então, você consegue manter registros de aplicativos, né, em um container ligados ao Cloud Log, né, e esses logs desses aplicativos executados, você pode transferir para o Cloud Storage, né, e aí ele começa a ser processado ali por ETL, você usa o Dataflow para fazer a tratativa desses dados, né? Tem um caso de uso aí de vocês no canal digitais também. E o Google Analytics, ele pode ser agregado também para trazer cada vez mais insights, né? Então, com todos esses dados, com esses logs e com os dados do Analytics, você processa isso tudo no BigQuery e traz a visualização no Looker Studio, tá? Pode passar, Dani. E o streaming de análise de dados em tempo real. Então, eu posso pegar ali um real time event, né? Então, posso pegar ali de qualquer tipo de device, trazer uma mensagem, né? Um async mensagem através do PubSub, processar, né? Fazer um data processing disso no Dataflow, e aí, novamente, eu uso o Analytics Engine ou o BI Engine no BigQuery, faço o processamento disso, aí eu vou ter a interface do BI no Looker, né? Ou ainda assim, trazer isso para dentro da organização e usar isso com mais alguns agregados de dados ali, tá? Pode passar, Dani. O streaming de dados também, né? Numa outra versão aqui, a gente pode usar também, além dos dados da organização, posso usar o Cloud Run para trabalhar aqui a nosso favor, para fazer através de uma API essa ingestão.
eu uso o PubSub para fazer isso, né? Dou um start ali, coleto as informações dos estágios no BigQuery, faço o processamento e ainda posso apresentar isso ou numa aplicação, num Kubernetes Engine ou no Compute Engine, né? E eu posso também trazer um report, compartilhamento através do Business Análises lá do Looker Studio, tá? Pode passar, Dani. Bem, pessoal, agora eu compartilho, Dani. Vou compartilhar aqui rapidinho, só para demonstrar um pouquinho para vocês, para terminar aqui, como é rica assim a quantidade de dados que a gente consegue extrair, né? Eu posso pegar um arquivo local do Cloud Storage, fazer conexões com fontes externas, e eu tenho aqui algumas visualizações, né, do Cloud, do Salesforce, da Amazon, né, do Azure. Então eu consigo aqui, ó, Fivetran, do Stream, né? Então tenho várias ferramentas aqui que eu posso combinar e começar a escrever uma consulta, a subir esse material, escrever uma consulta e os agendadores de queries aqui também, tá? Então, assim, é uma ferramenta super intuitiva, tanto na versão da interface UI, quanto, por exemplo, de escrever novas SQLs, enfim. Então, fica aqui essa dica, né? A gente pode usar também com Maps, tá? A gente consegue coletar, registrar eventos, trazer mapas interativos, mapas de calor, onde os clientes estão sendo abordados, tá? E a priori é isso aqui de BQ. Legal, Mo. Obrigado pela apresentação aí de Cláudia. Bom, pessoal, chegamos aqui na parte de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser aprofundar um pouco mais sobre alguma API que a gente apresentou, fiquem à vontade, tragam as suas dores, tragam as suas dúvidas, que a gente está aqui. Acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui para apresentar alguma coisa que te gerou dúvida. Fala, Bruno. Oi, Daniel. Bom, o Bruno aqui do É Comigo, né? E ali na parte, quando a gente iniciou ali, né, esse projeto da gestão de visitas, a gente tinha um cenário, né, que era um endereço ali que o gerente digitou, né? Então, a gente não tinha latitude e longitude, a gente só tinha uma string ali de um endereço que o gerente tinha digitado. E aí eu acredito que essa API aí da correção, acho que ela vem para isso, né? Porque foi o que eu falei, a gente só tinha uma string ali de qualquer forma, e aí às vezes a gente tentava fazer o geocoding, aí dava errado, então sempre ficava nesse processo de dar errado, de tentar alguma coisa. Depois a gente avançou, e aí a gente chegou na parte de autocomplete lá, né? A gente já fez alguns testes, mas ela só resolvia no momento que o gerente estava ali usando o app em si, né? Então essa de correção, pelo que entendi, ela vem antes, né? Ela vem para corrigir a base, ou ela também funciona ali on demand? Como que seria? Exatamente isso. Boa pergunta, Bruno. A gente indica que seja utilizado anteriormente, tá? Dá para você utilizar ela ali na hora como fallback, que não expliquei, né? Você vai digitando, ela já vai corrigindo, mas é muito melhor você usar ela antes, porque você faz uma vez só o uso da API. Então, você tem uma base de 1 milhão de endereços, deve ter lá, sei lá, 10, 20% de endereço errado. Se você puxa o geocoding, não vai ter resultado. Você gastou uma chamada, mas não teve resultado. Quando você passa ela na sua base, ela vai olhar todos os endereços e vai corrigir aqueles que estão errados. Agora, e aí ela corrige o que está errado e já te traz a latitude e longitude. Ela já te traz um geocoding ali. Então, ela é muito interessante para ser utilizada anteriormente, tá? E aí você faz uma chamada só, uma puxada de address validation na base toda, uma vez só, corrigiu, pronto, acabou, você tem uma base validada. Isso acontece muito porque, às vezes, você recebe base de diversas fontes. Então, pode gerar erro, né? Às vezes é o cliente que digitou errado o endereço, às vezes alguma coisa de informação que não está correta, ou comeu uma letra, comeu um caractere ali. Então, essa API, ela te ajuda muito para enriquecer a base. A gente costuma dizer que ela vem para enriquecer a base.
Não, bacana. Eu acho que era isso mesmo, porque foi esse caso de uso que eu te falei, né? Era realmente um endereço ali, literalmente digitado pelo gerente ali, num Uhum. momento qualquer. Então, vindo das mais diversas formas, né? E é aquela coisa, o autocomplete ele só resolvia quando o gerente estava ali usando o aplicativo na hora, né? Porque a gente exibia a lista ali, ele escolhia uns, né? E aí a gente conseguia os dados certinho. Mas é bem Exato. interessante, sim, essa possibilidade, pelo que eu entendi. Exato. Eu estou olhando aqui dentro do nosso console aqui, né? O que vocês também têm compartilhado, o projeto do App é Comigo, ele não está com a API do autocomplete ativada. Ou não teve uso, ou não está ativada aqui. Precisa depois dar uma Não, olhadinha. foi uma decisão da área de negócios, a gente já chegou a desenvolver tudo, então havia essa possibilidade do gerente lá digitar o endereço e escolher lá no autocomplete, mas aí a área de negócios decidiu postergar esse lançamento dessa feature, então hoje o que a gente faz realmente ele está lá no lugar, a gente pega a gente faz ou o geocode, né, ou o geocode em reverso. Então a gente só está fazendo isso, mas tem essa funcionalidade da autocomplete já pronta para soltar em algum momento aí. Ah, legal, bacana. E eu vi também que vocês incluíram o Directions, que antes não tinha. Então, você traça a rota do ponto A ao ponto B, como eu tinha falado na apresentação. Essa mais para a parte de testes ali, por enquanto, que a gente está fazendo, né? Mas também é uma possibilidade. Legal. Eu tinha Até para apresentado. algumas funcionalidades futuras que haverá de traçar roteiros, coisas nesse sentido, né? Legal. E aí entra nesse ponto da API nova ali de você poder utilizar o URL de mapa para você não sair do ambiente do aplicativo, o gerente não sair dali e utilizar o mapinha mesmo dentro do aplicativo rodando, né? Fazer a roteirização ali dentro do próprio ambiente. Interessante também. Legal. Bacana. Tem mais, gente? Pessoal de recuperações, como é que foi a apresentação aí, pessoal? Ainda não deu start, né? A gente ficou de ver até o final do mês, parece que ia rodar um one shot, né? Uma requisição única e depois ia ser recorrente. Mas pelo que a gente avaliou, ainda não soltaram isso, né? Acho que o Rafa, ou foi o Emerson que me respondeu falando que tinha uma demanda que isso ficaria para o final do mês. Como é que está essa questão de vocês? Oi, bom dia, vocês me escutam? Fala, Henrique, beleza? Então, a gente está fazendo alguns testes aqui na API aqui para a gente reduzir o número de falhas. E a gente teve um insight também de testar alguns endereços no Address Validation. Legal. E quando a gente pega o Address Validation e joga um endereço e joga outro endereço no API de geocode, às vezes eles retornam um geocode diferente, tipo uma distância um pouquinho, talvez, grande até. Tá. O ponto aqui a gente precisa dar uma olhada também no código como está sendo puxado na hora da configuração ali. Uma informação que a gente tem do nosso time técnico, e aí eu posso até levar essa profundidade depois para eles e a gente traz essa resposta, quantos caracteres vocês estão colocando no código ali do lat-long. Porque quanto mais caracteres você tiver, quanto maior for o número de latitude e longitude, mais próximo do ponto real, ponto exato, tem o retorno. Né? Não, Então, sim. Não, é que a gente está fazendo o teste, não o geocode reverso, mas com o endereço string mesmo do endereço, entendeu? A gente está jogando um endereço no endereço mesmo, a string, no Address Validation e na API de geocode. No Address Validation, alguns endereços ele assumiu alguns, tipo uma cidade, algum bairro que o geocode ele não identificou. Assim, ele acabou retornando o geocode diferente, entendeu? Para o mesmo endereço, nas duas APIs. Mas aí era o endereço correto ou não? Sim, endereço correto. Não, eu digo assim, você jogou o endereço lá, mas quando ele trouxe a resposta, ele trouxe da onde você queria. Então, tem um caso aqui que a gente tá até analisando aqui, que é um endereço em Roraima, que ele chama Avenida Luiz Ferreira, é uma avenida grande, só que ele colocou um ponto bem longe um do outro, entendeu? Tá, precisa entender isso daí. Eu acho que vale, Henrique, me manda, se você puder, por e-mail, para a gente ter essa visão do que está acontecendo. Por quê? Às vezes depende da cidade, tem um CEP só, né? A gente precisa entender o que você está buscando ali de informação, se a resposta está vindo errada, o que está motivando essa resposta.
tá? Tá. De via de regra, tanto a Geocode não, né? Porque ela vai, quando é um CEP único, capaz que ela bata num CEP ali geral para cidade pequena. Mas para Address Validation precisa ver se o que está faltando no endereço para trazer esse retorno correto. Via de regra, ela te padroniza e te corrige esse endereço. Precisa ver se na correção a gente tem, vamos colocar aí a palavra homônima, né? O mesmo nome para a mesma rua em várias cidades. Né? Tipo, a Avenida Brasil tem várias cidades no Brasil, né? A gente tem que entender aí qual que é o retorno que está dando isso. Eu acho que vale a gente falar com o nosso time técnico para entender o que está errado aí. Beleza. Então, depois a gente encaminha no e-mail, explicando melhor por favor, a análise que a gente fez aqui. Tranquilo? Então, do Address Validation, quando a gente coloca alguns inputs dentro da API, ela sempre vai direcionar de acordo com as informações que você tem. Por exemplo, o Daniel colocou, se colocar a Avenida Brasil e você não colocar o bairro, a cidade, as outras questões, ela vai te dar uma área. Então, realmente, ao você encaminhar esse e-mail para nós, a gente consegue verificar com o nosso time técnico quais são as informações de entrada para que a gente consiga ter uma assertividade maior ali no retorno da API, né, na devolutiva. Beleza, então. Obrigado aí, pessoal. E vocês têm uma previsão, Henrique, de quando solta isso? Entra em produção? Então, a gente queria fazer no dia de hoje mesmo, a requisição, assim, Legal. A requisição de maior volume. Legal. Se você quiser, até mais tarde, eu não sei como é que vocês estão de agenda aí, a gente pode trazer o time técnico, eles estão aqui no escritório hoje, a gente pode bater um papinho de 20 minutos, 30 minutos ali, entender o erro. Tá. Vou alinhar aqui com o pessoal e já mando um e-mail para vocês. Tranquilo? Legal, fechado. Fechado? Boa. Mais dúvidas, pessoal? Bom, a gente ainda tem 3 minutos aqui, vou devolver dentro do tempo, mas reforço, se alguém tiver dúvida, qualquer coisa em relação às APIs ou alguma demanda, chama a gente entra, a gente aprofunda aqui, a gente traz o time técnico, se quiser fazer algum tipo de teste, de POC, né, de prova de conceito, para qualquer coisa a gente está à disposição de vocês, eu, Monique, do lado de Cloud, o Lucas, então o que vocês precisarem, podem contar com a gente, a gente envia o material aqui para vocês por e-mail depois, a apresentação e a gravação, mas reforço, tá? O nosso time de Google Maps, Google Cloud, Customer Success, suporte técnico à disposição de todos os times aí dentro do Santander. Fechado? Gente, então, obrigado pela presença de vocês, bom dia, boa semana para todo mundo, e o que vocês precisarem podem contar com a gente. Olha, pessoal, muito obrigado aí pela presença.